SOS conta com o apoio da comunidade para continuar atendendo os moradores de rua aqui em Jundiaí. Sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade o Felipe Rodrigues Teixeira, ele que é psicólogo do SOS Casa de Passagem. Felipe, muito bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, o prazer é todo meu. Qual é o número hoje estimado de pessoas que são atendidas pelo SOS diariamente? Certo, o SOS atende hoje 32 pessoas por pernoite, sendo que a maioria são homens, 28 homens, 4 mulheres. Então eles são atendidos com pernoite, com café da manhã, almoço, jantar, higiene, troca de roupas e todo um acompanhamento multiprofissional da casa, que é composto por mim, que é composto por assistentes sociais, terapeuta ocupacional, oficineiros, voluntários, cuidadores, enfim. Qual o perfil destas pessoas? Você poderia traçar esse perfil? Existe um perfil comum para estas pessoas, logicamente, além de elas serem moradores de rua? Da onde vêm essas pessoas? Sim, o perfil da pessoa em situação de rua ele é bem diversificado, né? Mas o que tem em comum? Primeiro, a pobreza extrema. Né? Os vínculos familiares são extremamente fragilizados, às vezes até mesmo rompidos. Fazem uso de logradores públicos, né, como marquises, pontes, enfim, região central da cidade, né, você vê que nas regiões centrais tem um acúmulo de pessoas em situação de rua, o desemprego leva muito a isso, a maioria também tem a questão da dependência química. Então, se for para traçar um perfil, embora se for conversar com cada um, todos eles têm uma particularidade, têm uma história, tem aquilo que o levou a ficar numa situação de rua. Mas se for para traçar um perfil geral, majoritariamente, mais de 80% são homens, enfim, diversos desses fatores que eu já citei ficaram nessa situação. E de onde eles vêm? Olha, nós temos um público que já tem há um tempo aqui na cidade, alguns até mesmo são munícipes de Jundiaí, só que a Casa de Passagem, ela atende principalmente aquele público que, como o próprio nome sugere, que está de passagem, que é o itinerante que a gente fala, né? Então vem pessoal de Campinas, vem pessoal de São Paulo, às vezes vem pessoal do Nordeste, e, por exemplo, eles precisam de alguns dias para seguir caminho que eles vão voltar para a família que mora lá na Bahia, um exemplo, tá? Então é um público itinerante, a maioria é composto por um público itinerante. E vocês ouvem normalmente as histórias de cada um deles? Por exemplo, seriam pessoas que vieram para Jundiaí ou passando por Jundiaí, teriam sido assaltadas e perderam tudo, perderam contato com os familiares, ou pessoas com algum tipo de doença mental e que não sabem onde moram realmente. Vocês fazem essas entrevistas? É mais ou menos isso que acontece? É mais ou menos isso. Assim que o atendido nosso chega na Casa de Passagem, a gente já faz uma conversa para identificar de onde que ele vem, para onde que ele precisa, para onde que ele vai, quais são os objetivos que ele tem. Então, dentro dos objetivos que ele traz, dentro daquilo que também a gente pode oferecer, a gente faz um acompanhamento. Como eu já falei, os objetivos eles são diversos. Mas, igual você falou, tem muitos que são psicóticos, que precisam de um tratamento num CAPS, por exemplo. Tem alguns que vêm para Jundiaí porque é uma cidade acolhedora, é um polo industrial, tem muitas oportunidades de trabalho. Então, alguns vêm aqui em busca de trabalho e muitos conseguem esse trabalho. A gente faz todo o acompanhamento, inclusive, para que ele saia da Casa de Passagem e ele consiga se manter, que ele consiga ter autonomia. Então, mais ou menos isso. Por exemplo, um morador de rua com problemas com drogas. Sim. Por exemplo, como é que vocês tratam esse problema das drogas? Vocês encaminham para outro lugar? Vocês conseguem dar este acolhimento para esta pessoa na própria Casa de Passagem? Hoje nós somos da assistência social. Então, o serviço que a gente presta é de proteção social.
Quando tem algum usuário que ele tem essa questão da dependência, a gente identifica que ele tem, faz uso de substâncias psicoativas, nós temos alguns equipamentos de saúde aqui na cidade que prestam esse serviço, principalmente o CAPS-AD. O CAPS-AD é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, que é aberto ao público, e nós temos um forte elo com eles. Então, quando a gente identifica que o usuário ele tem algum problema com dependência, faz uso de algum tipo de droga que a gente percebe que está prejudicando, a gente encaminha para esse serviço e muitas vezes a gente discute esses casos em rede, a gente sempre está se falando com os técnicos de lá. Você disse que dentro da assistência que vocês dão, vocês fornecem café da manhã, almoço, jantar, banho. E esses assistidos pela casa de passagem, vocês envolvem eles em grupo? Vocês fazem uma integração deles para que eles conversem entre si, contando os problemas e talvez até o outro assistido, ouvindo o problema daquele outro morador de rua, talvez ele se sensibilize e volte para casa por algum motivo. Vocês fazem essa integração entre eles? Sem dúvidas. Nós realizamos diversas atividades, seja dentro da casa de passagem e até mesmo atividades externas, para que eles possam participar desses espaços públicos da cidade. Então a gente já teve idas ao cinema, em restaurante, em parques, enfim. E dentro da casa de passagem também a gente proporciona esse ambiente. Particularmente eu sempre estou fazendo grupos com eles para compartilhar, seja problemas ou sonhos, projetos de vida, enfim. Também tem a terapia ocupacional, tem as oficinas que eles participam dentro da casa. Eu também tenho um projeto com eles de luta, de jiu-jitsu. Tem uma academia na frente da casa de passagem que ofereceu para alguns usuários lá do SOS, para que o esporte também seja uma forma de proteção social, uma forma de reinserção, uma forma de mudança de vida. Então hoje mesmo eu vou com alguns meninos, a gente pratica o jiu-jitsu, enfim. São várias atividades para que eles possam também em grupo se desenvolver. A luta, inclusive, ou o esporte como um todo, ele ajuda muito na autoestima da pessoa. Ajuda. E não só na autoestima, mas também a questão química, né? O esporte mexe muito, de você suar, cair no chão e etc. Tal, mexe muito com a química do cérebro da pessoa e acaba, muitas vezes, recuperando esse morador de rua, fazendo com que ele enxergue muitas coisas que ele não estava enxergando naquele momento e que fez com que ele se tornasse um morador de rua. Com certeza. Por exemplo, no esporte, seja ele qual for, um futebol, vôlei, atletismo, o que você desenvolve? Você desenvolve competências como habilidades em grupo, né? Você desenvolve respeito à liderança, autossuficiência, motivação. Então, quando você está praticando uma atividade física, libera uma série de hormônios que são positivos, que fazem com que o desejo, muitas vezes, por uma droga, ele seja substituído por essa prática esportiva. Então, são vários ganhos que a gente tem com isso. Como é a integração da casa de passagem com a comunidade? Tem muito preconceito? Vocês notam isso? Tem muito preconceito com a comunidade ou é alguma coisa pontual? Eu diria assim, Júnior, é pontual porque nós temos um ótimo apoio assim da comunidade. No Dia das Mulheres, para eu te dar um exemplo, nós realizamos uma ação dentro da casa de passagem ao longo de todo o dia, com atividades voltadas para as mulheres que estão em situação de rua, né, com maquiagem, cabeleireiro, com meninas que manicure, pedicure, foram psicólogas da palestra para as meninas, enfim. E todas elas vieram de forma voluntária. E até mesmo ao redor. Nós fomos nas casas, enfim, do bairro mesmo, entregar convites. Então a população veio, a população participou. Então, como eu disse antes, Jundiaí é uma cidade muito acolhedora. É claro que dada a situação de rua, muitos têm sim preconceito.
né? Mas eu diria que são pontuais. Eles enfrentam muito preconceito porque são discriminados, são marginalizados, as pessoas olham para aquele que está em situação de rua, não imagina que eles têm uma história, que eles têm família. Muita gente confunde o morador de rua com bandido, né? E muito pelo contrário, tem bandido que usa paletó e gravata, né? Pois é, e esses que são os mais danosos para a sociedade, né? Se tivesse uma experiência, às vezes, de passar 1 hora lá no SOS e conversar com 2, 3, 4 atendidos nossos, você veria que são histórias riquíssimas, que são pessoas que têm uma potencialidade incrível, que têm uma história linda e que estão no momento agora de superação, de recomeço, enfim. Qual é a estrutura hoje da Casa de Passagem? Quantas pessoas trabalham na Casa de Passagem e, basicamente, quais são as funções dessas pessoas hoje? Nós temos por volta de 30 colaboradores, mais ou menos 30 colaboradores. Então, nós temos uma equipe, como eu já falei, equipe técnica, composta por mim como psicóloga, assistente social, terapeuta ocupacional. Temos o pessoal do administrativo, do RH, temos as cozinheiras e também nós temos as equipes que ficam 24 horas, né, que são os cuidadores. Então, cada plantão tem os cuidadores que eles nos dão suporte no atendimento à pessoa que está em situação de rua. Mudou de nome SOS Casa de Passagem ou são os dois nomes, SOS Casa de Passagem? Qual é a definição hoje da Casa de Passagem aqui de Jundiaí? Por que é uma casa de passagem? Porque quando era o Anhangabaú também funcionava como abrigo. O abrigo ele é de longa permanência. A casa de passagem, pela tipificação, ela é de curta permanência. Justamente para atender aquelas pessoas que são itinerantes no estado, no município, enfim. Então esta foi a mudança. E isso. Hoje, dentro dessas pessoas que vocês estão assistindo, qual é o mais velho aí hoje? Quanto tempo ele está com vocês, que ele não foi embora ainda? Olha, pela tipificação eles podem ficar até 3 meses, né? Mas é claro que os casos eles podem ser reavaliados, eles são discutidos em rede, são discutidos com a proteção especial. Vocês têm alguém com mais de 3 meses hoje sendo assistido pela casa? Hoje é porque assim, tem muitos que ficam um período na casa. E aí, lá em 2014, por exemplo, e aí ele consegue se restabelecer, e aí por um acontecimento ou outro da vida ele volta. Então, nesse sentido, pode ser que tenha 3 meses, mas não assim, de forma de uma só vez. Pode ser que tenha entre idas e vindas. Eu tenho uma ouvinte aqui, ela não quis se identificar, ela diz que muita gente teria reclamado que ali na Casa de Passagem aumentou o número de pessoas com drogas. Confere essa informação, não? Não, dentro da casa é uma regra que a gente tem. Primeiro que não pode chegar sob efeito de qualquer substância. Essa regra foi construída inclusive com os usuários da casa. E também é inadmissível que tenha esse tipo de coisa dentro do SOS. Então, pessoas sob o efeito de drogas são encaminhadas, por exemplo, para o CAPS-AD. Para um equipamento responsável. O trabalho realizado por vocês chamado abordagem social. O que trabalho é esse? Hoje a abordagem social, na verdade, é um outro equipamento, não é o SOS que faz. Ele está vinculado à rede socioassistencial. Eles fazem a abordagem nas ruas, né? Então, de repente, tem lá o João, que está na rua Siqueira de Moraes, e precisa encaminham este senhor, aí, por exemplo, à Casa de Passagem. Por exemplo, encaminha na Casa de Passagem ou no CREAS Pop. Mas esse trabalho é feito por vocês da Casa de Passagem? Não, é um outro equipamento que faz. A gente tem contato, tem a parceria, só que não é o SOS que faz. Recentemente vocês conseguiram localizar a família de um dos assistidos mais antigos, que é o Darlan Santana. Isso. Que ficou na entidade por praticamente 10 anos. Queria que você falasse, assim, resumidamente, como é que foi esse processo. O Darlan ele é muito conhecido em Jundiaí, principalmente na região ali do Anhangabaú. Muita gente conhece o Darlan.
E quando eu chego no SOS no final de 2016, ele já tem um comprometimento motor, um comprometimento cognitivo, fazia uso exagerado de drogas. E então a gente começa a desenvolver um trabalho com ele mais profundo, um trabalho mais próximo de encaminhamento aos serviços da saúde, como o CAPS-AD, por exemplo, para que ele pudesse se reestruturar, ter uma rotina, desenvolver suas potencialidades, e até então, dado esse comprometimento dele, ele não trazia informações muito concretas, né, sobre a família, sobre as raízes, da onde que ele veio, enfim. E a partir do momento que ele começou, que ele se permitiu também a realizar esse tratamento, esse acompanhamento, seja do lado do SOS, também na saúde, a gente começou a investigar um pouco o histórico dele. E aí eu entrei em contato com o equipamento aqui da saúde e eu descobri que tinha um telefone que ele passou em 2001 no AMI, que é o Ambulatório de Moléstias Infecciosas, e ele fez o cadastro e deixou um telefone lá, que era do irmão dele. E aí a assistente social me falou, olha, tem um número aqui, só que é de 2001. Se você conseguir falar com alguém... E aí eu entro em contato e de repente eu descubro que o Darlan tem 4 irmãos, tem sobrinhos, tem cunhadas, enfim. E aí nós começamos todo um trabalho de reaproximação de vínculo familiar para que ele pudesse voltar com um dos irmãos, né, que é o Anderson Santana. O irmão é 1 ano mais novo que o Darlan, que mora lá em Curitiba. Então foi um trabalho de formiguinha que a gente fez, tanto daqui e também com o irmão dele. E quando o Darlan ele tem essa história trazida à tona de novo, isso foi bem emocionante para todos, principalmente para ele, porque despertou todo o laço afetivo que ele tinha com a família, todas as histórias que ele vivenciou quando ele era garoto, e o desejo de voltar para perto do irmão. Então foi muito bonita essa história. Foi uma das mais, sem dúvidas, para mim, enquanto profissional, e também para o pessoal do SOS, foi um momento bem impactante, bem emocionante para a gente. Estamos conversando com o Felipe Rodrigues Teixeira, ele que é o psicólogo da Casa de Passagem aqui de Jundiaí e que assiste os moradores de rua da nossa cidade. Felipe, você falou que existe essa dinâmica, se as pessoas de fora entrassem ali e ouvissem as histórias desses moradores de rua, elas ficariam sensibilizadas e entenderiam até muitos porquês dessas pessoas estarem nas ruas. Existe essa possibilidade de um cidadão comum, um ouvinte aqui da Rádio Cidade, que queira ouvir um pouquinho dessas histórias, pode ir até a Casa de Passagem? Vocês deixam esse ouvinte participar de alguma reunião dessas entre os moradores de rua? Existe essa possibilidade? Sim, existe. E caso queira prestar algum serviço de voluntário, por exemplo, pode ir lá e pedir para conversar com alguém da equipe técnica. Eu sempre estou lá no período da tarde, tem equipe técnica também no período da manhã, tem as assistentes sociais. Quer conhecer um pouco do projeto, do trabalho, a gente apresenta a casa, mostra quais são as atividades desenvolvidas. É importante a gente ter essa participação da comunidade. Qual o horário de funcionamento hoje da Casa de Passagem aqui de Jundiaí? O SOS é 24 horas, não fecha. Então, de atendimento técnico, tem das 7 horas da manhã até as 20 horas da noite. E vocês ficam localizados onde? Na Rua Prudente de Moraes, número 1830, aqui no centro mesmo de Jundiaí. Como é gerido o SOS hoje? São pessoas que contribuem financeiramente, vocês têm verba do governo, é vinculado à Prefeitura de Jundiaí, não é? Como é que é a Casa de Passagem hoje? Hoje o SOS ele é conveniado com a Prefeitura e também a gente recebe doações de roupas, de móveis, enfim, porque, por exemplo, tem algum usuário nosso da casa que ele está trabalhando, ele conseguiu um dinheirinho, ele tem o intuito de seguir para uma casa em aluguel.
Então, ele está precisando muitas vezes de um colchão, de um micro-ondas, de uma televisão, enfim. A gente ajuda até nisso. Só que, para que a gente possa ajudar com isso, a gente precisa de doações. E quem quiser fazer as doações, como é que pode proceder? Vai até o SOS, pode telefonar, tem algum e-mail, algum site? Sim. Como é que vocês fazem esse contato? Júnior, pode ir diretamente na casa de passagem, mas se não consegue ir, por exemplo, tem um móvel muito grande, enfim, a gente vai até a casa da pessoa e para isso eu vou deixar um telefone, que é o 4586-2921, 4586-2921 ou 4586-2922. Pode entrar em contato em qualquer um desses telefones e agendar para retirada ou tirar dúvidas de como proceder para realizar a doação. Felipe, queria agradecer a sua participação aqui na nossa programação. Foi muito esclarecedora a sua entrevista. Muita gente imagina como deve ser o trabalho do SOS. Muita gente detesta o SOS porque trata de moradores de rua, pessoas que estão praticamente esquecidas, né? Uhum. Mas que não conhecem a fundo esse trabalho, e a sua entrevista foi muito esclarecedora. Se eu não te perguntei alguma coisa que você gostaria de acrescentar a essa nossa entrevista, fique à vontade, desde já agradecendo a sua presença aqui. Eu que agradeço a participação. É extremamente importante quando vocês abrem esse espaço para que a gente dê visibilidade àqueles que são invisíveis, para que a gente dê voz àqueles que não têm voz. Então, eu, em nome do SOS, eu digo que nós estamos muito gratos por esse espaço que foi aberto aqui para a gente, e estimular a população a nos auxiliar, a ter uma coparticipação conosco. Aqueles que quiserem ajudar podem ir lá no SOS, podem entrar em contato no telefone que eu deixei, conhecer um pouco dessa realidade da população de rua. Repete o telefone então, por favor, Felipe. São 2 números, o 4586-2921 ou no 4586-2922. Felipe Rodrigues Teixeira, psicólogo do SOS Casa de Passagem de Jundiaí, ele falou ao Jornalismo da Cidade.